Alguns curiosos ficam especulando sobre quem é mais genial. Quem foi maior gênio? Einstein ou Newton? Quando nós vamos pensar a respeito, é preciso você considerar o tempo de vida de uma pessoa. É preciso você entender que durante o tempo de vida que você tem para estudar, para fazer suas teorias, para fazer suas observações, você tem uma grande limitação que são os seus anos de vida. Então, Newton elaborou a teoria dele, elaborou as equações dele, elaborou os estudos dele dentro de um determinado espaço de tempo, que foi o espaço da sua vida. Para ele melhorar a sua teoria, para que a sua teoria fosse válida para todo o universo, ele precisaria de mais observações, ele precisaria de mais tecnologia, ele precisaria de mais dados. Tudo isso levaria muitos anos para ocorrer. Então, durante o espaço de vida dele, ele não conseguiu tempo para fazer essas observações, esses estudos, conseguir dados. Muita coisa nem tinha tecnologia disponível para que ele pudesse observar. A teoria dele teve um certo grau de perfeição e um certo grau de imperfeição. Aí, quando você compara com a teoria de Einstein, aí você pode pensar, não, Einstein foi muito mais gênio que Newton, porque Einstein falou sobre o universo inteiro, a teoria dele vale para qualquer planeta, para qualquer galáxia, enquanto Newton não era tão perfeita assim. Por exemplo, a teoria de Newton não explicava o movimento de Mercúrio. Então quer dizer que o Newton não foi tão perfeito quanto o Einstein conseguiu ser perfeito. Não que Einstein realmente tenha conseguido ser perfeito, porque o próprio Einstein não conseguiu explicar o universo subatômico. Mas só que aí você tem que considerar que o Newton, ele não tinha todos aqueles dados que o Einstein tinha. Ele não tinha todos aqueles estudos que o Einstein tinha anteriores a ele. Ele não tinha todos aqueles cientistas que viveram depois de Newton e antes de Einstein. Não é que Newton também seja maior gênio do que Einstein, que aí você pode pensar, Newton foi mais gênio que Einstein, porque Newton foi o primeiro, foi ele que deu aquele primeiro passo. Sem o Newton, o Einstein não seria nada. Não é bem assim, mas é que tudo foi se acumulando. Para existir um Einstein, primeiro teve que existir um Newton, teve que existir um Kepler, teve que existir um Maxwell, teve que existir um Faraday, porque senão não seria possível o Einstein chegar às conclusões que ele chegou. Porque quando o Einstein viveu, já havia todo um debate sobre a teoria do Newton, dizendo que ela não estava funcionando para o movimento de Mercúrio. Então Einstein ele já tinha todo esse debate colocado, vários cientistas já analisaram essa questão, muitos dados foram coletados, muita tecnologia foi desenvolvida
coisa que o Newton não teve tempo para fazer, porque ele não teve tantos anos de vida, ele não viveu 200 anos, 300 anos. Então aí foi necessário que várias pessoas viessem após Newton, debatessem a sua teoria, testassem, vissem que ela funciona na maior parte dos planetas, mas no caso de Mercúrio não estava funcionando. O Einstein, ele complementou a teoria de Newton, trazendo uma explicação para o movimento de Mercúrio, por exemplo. Não só isso, Einstein trouxe explicação para muitas outras coisas. Então aí você pode pensar, o maior foi o Newton e o Einstein foi aquele cara que pegou 99% já estava pronto, aí ele fez o 1%. Não é bem assim também. Na época de Einstein, estava uma confusão danada. Os cientistas não estavam conseguindo explicar as coisas. Eles tinham muitos dados, tinham muitas pesquisas, muita informação, mas as coisas não estavam se encaixando muito bem. A genialidade do Einstein foi trazer de volta a harmonia para a física, encaixar coisas que não estavam encaixando, explicar o que ninguém estava conseguindo explicar. Aí está a genialidade do Einstein. Não é que ele já pegou tudo pronto e aí subiu nos ombros dos outros e fez lá um servicinho facinho. Não, o Einstein trouxe explicação para coisas que nenhum cientista, nenhum professor universitário estava conseguindo explicar, sendo que havia milhares deles debatendo, trocando correspondências, livros publicados, e as coisas não estavam encaixando. Só mesmo a figura do Einstein, com a sua genialidade, com a sua percepção, com a sua imaginação, é que trouxe uma teoria que realmente explicou aquelas coisas que não estavam funcionando. Explicou a luz, explicou a gravidade, explicou órbita de planetas. São realmente dois gênios absurdos. Não dá para dizer que um é maior que o outro. Não dá para dizer, esse foi maior porque ele foi o primeiro. Esse aqui, ele veio bem depois, já estava tudo pronto, aí também era fácil. Não, não era fácil de jeito nenhum. A genialidade do Newton foi realmente dar início à grande teoria da física, dos movimentos dos planetas, os movimentos que ocorrem aqui na Terra. A teoria do Newton realmente se aproximou da perfeição, só que ela estava incompleta, e quem completou foi o Einstein. Então, juntando a teoria do Einstein com a teoria do Newton, realmente é que a física ela deu conta de quase tudo o que existe no universo. Só não deu conta ainda das partículas subatômicas, que é a física quântica, que ainda está nascendo, ainda está engatinhando, muita coisa ainda não foi explicada. Os cientistas fazem observações, mas depois não tem uma explicação muito clara de por que aquilo acontece. É preciso perceber que seria impossível para o Newton chegar às conclusões que o Einstein chegou. Precisava haver esse tempo de estudos, de pesquisas, de experimentos, de observações, um tempo
muito grande de dados, de livros publicados, de pessoas debatendo, para depois vir uma outra pessoa com a teoria de Einstein. Ele precisava de muitos dados, muitas pesquisas, muitos debates, para depois ele juntar tudo isso e criar a teoria da relatividade. Mas não é que ele apenas juntou, porque se fosse apenas juntar, outros cientistas já teriam juntado tudo muito tempo antes dele. Ele é que teve a genialidade de encaixar as coisas, de explicar bem, de demonstrar, de trazer equações que realmente funcionam. Realmente são dois gênios incomparáveis que estão basicamente no mesmo patamar de genialidade, e que dizer que um é maior que o outro é impossível, porque eles viveram em épocas muito diferentes, eles lidaram com dados muito diferentes. Se os dois estivessem na mesma época, com os mesmos dados, com os mesmos livros publicados, com as mesmas universidades, com os mesmos colegas cientistas debatendo, aí daria para comparar um com o outro e dizer, não, esse aqui ele tinha os mesmos dados e ele avançou muito mais. Esse aqui ele não teve uma teoria que explicou tanto quanto a teoria do outro. Mas quando eles estão em épocas diferentes, com dados diferentes, com tecnologias diferentes, aí realmente não dá para comparar um com o outro.